Gente, é o seguinte. Primeira coisa que eu queria fazer é agradecer vocês agora, finalmente em público, pela homenagem que vocês prestaram a mim. Fiquei muito contente quando eu fiquei sabendo que eu fui escolhido como amigo de turma e fiquei também ao mesmo tempo surpreso. Principalmente depois da pré-intermédia, que eu briguei com a Giovana, desliguei o carrinho de som e quebrei a corneta da Ana Luísa. E da Paula também. Então eu fiquei tão contente quanto surpreso. E queria aproveitar também o momento e agradecer especialmente ao Mal e o Pipe, hoje à noite. E outra coisa, eu estava vindo para cá e estava pensando no que dizer nesse momento, né? E vindo para cá, então, eu percebi que o vocabulário, às vezes, se torna muito pobre. Porque eu me dei conta que eu poderia ficar falando o dia inteiro, a noite inteira, que eu não conseguiria expressar a honra, o prazer e a satisfação de estar aqui. Então, recordar é viver, né, como eu já dizia. Para vocês, a história de vocês aqui na faculdade começou em meados de março de 2003. Só que pra gente, nós veteranos, vocês começaram muito antes disso. Começou mais ou menos em janeiro. E nessa hora cabe fazer uma menção honrosa aqui ao punk. A ideia da aula trote foi dele. E a aula trote, a ideia nasceu num momento de muita dor e sofrimento. Que era o seguinte, a gente estava na saúde coletiva na época e a gente tinha um objetivo. A gente começou a treinar atletismo. Começamos a correr 5.000 metros. E nosso objetivo era nobre, nosso intuito era bater o recorde da pré. Mas melhor, a gente queria promover o cigarro. Então o que a gente fez? Nosso intuito era bater o recorde e quando nossos adversários tivessem uma distância de 1 quilômetro mais ou menos, a gente pegaria um cigarro, acenderia o cigarro e fumando atravessaria a linha de chegada. Então esse era o nosso objetivo. Infelizmente a gente não conseguiu. Chegamos ao tempo de 23 minutos, que é um tempo bom, mas está longe de ser o recorde da pré. E num desses treinos, né, nesse dia que a gente bateu o nosso melhor tempo, que foi de 23 minutos, enquanto a gente corria, que a gente cruzou os últimos 400 metros, o punk virou pra mim e fez assim: Cezinha, e se a gente fizesse uma aula trote? Na hora eu olhei e pensei, mas... Falei, coitado, né? Hipofluxo cerebral, né? Ele não tá pensando direito. Eu falei, mas o que a gente falaria, punk? Ele falou, não, vamos falar sobre o cólon reverso. Eu falei, não, brilhante a ideia, né? Como sempre, né? Uma tradição, o punk falava os absurdos, mas eu sempre dei corda. E o dia seguinte, então, a gente veio para a biblioteca e fizemos uma pesquisa bibliográfica extensa, como eu nunca fiz em toda a minha vida, e tenho certeza nunca vou fazer. A gente tinha livro de todas as especialidades, porque a gente queria dar uma aula trote de peso. Fizemos então a aula, e só tinha um problema. Qual dia seria essa aula trote? Então a gente tinha duas opções. Ou a gente conversava com a Mércia para dar aula na quinta-feira, ou com a Rosana para dar aula na quarta-feira. A gente achou melhor falar com a Rosana. Por quê? E daí então ela chegou, conversando com ela, e falou assim, então Rosana, a gente queria fazer uma aula trote assim e tal na quarta-feira. Ela, não, tudo bem, eu vou falar, tem um professor, falar com o Trad, mas acho que ele deixa. Saiu, o Punk falou comigo, e aí Cezinha, rolou? Falou assim, ó Punk, a gente tem que falar com um tal de Trad aí que eu não conheço. Aí fui lá conversar com o Trad, né, encontrei ele ficou meio assim, mas liberou, né, estava chegando na casa, né, falou, bom, tudo certo. Estávamos lá então engravatados para aula trote. Eu estava sentado naquele anfiteatro, sem ninguém dentro. A porta se abriu e a primeira que entrou foi a GG. Ela entrou meio assim, com medo, e na sequência foi a Clubber, depois eu não lembro todo o resto. Meu primeiro contato com vocês, eu fiquei sentado, impassivo, e de repente, quando todos vocês se sentaram, morrendo de medo, eu só levantei o olhar, lancei um olhar frio sobre vocês, e as primeiras palavras que eu disse para vocês foram: atenção à chamada.
Nessa hora, não sei se vocês repararam, mas foi a primeira chamada da história que o professor não marcou com a caneta a presença. Porque se vocês olhassem para minha mão, com certeza minha mão estaria trêmula, mexendo nessa caneta, marcando a presença. Porque na verdade eu estava muito mais ansioso do que vocês. Então isso aqui é só para ilustrar a nossa pesquisa bibliográfica. Então eu comecei apresentando o nosso curso, né? Vocês podem ver, Departamento de Anatomia e Morfologia, com uma carga horária de 64 horas. Às quartas-feiras, das 8h30 a meio-dia e meia. E tínhamos um corpo docente de peso, né? João Mauro, Punk, eu, a Aline, Cris e a Roberta. E veja só como o nosso curso era bom. Ele ia dar simplesmente conceitos teóricos sobre as bases gerais da cirurgia, conceitos teóricos e práticos de técnica cirúrgica e propedêutica. Vocês fariam, né, teriam noção sobre os vários procedimentos cirúrgicos e ainda aprenderiam no primeiro ano a fazer várias aplicações anatomoclínicas e diagnosticar vários pacientes. Para isso, vocês integrariam as disciplinas anatomia, fisiologia, bioquímica, histologia, patologia, epidemiologia, técnica cirúrgica, farmacologia e semiologia. Ou seja, era mais fácil a gente dizer o que vocês não usariam no primeiro ano. Essa hora foi mágica também, né? Porque quando eu falava sobre avaliação, os 10% eram o mais importante, que era presença e conceito. Nessa hora, eu sisudamente virei para vocês e disse: estamos numa faculdade de medicina. Eu estou vestindo uma calça social, gravata. Eu acho que não tem cabimento a essa altura do campeonato vocês estarem de bermuda e chinelo. Vocês não têm noção do quão ridículo é uma pessoa sentada tentando esconder as pernas. E aí, então começamos a aula, né? A aula seria sobre topografia abdominal e principais aspectos anatomofisiológicos do trato gastrointestinal. Evidentemente a minha aula tinha que ser um pouco mais comedida, porque a aula do Punk era uma verdadeira insanidade.